É, mano. Paz, bom dia, queridos. Bom dia, Adriana. Paz de Cristo, querido. Tudo bom? Bom dia, Ana. Janaína. Bom dia a vocês, gente. Hoje com um bigode a menos, uma barba um pouquinho menor, né? Eu tô por aqui mais uma vez aí para ministrar com vocês nessa manhã, estando junto com vocês aí para poder estar estudando um pouquinho a palavra, estudando um pouquinho essa questão nossa, esse nosso estudo aí bíblico. Graças a Deus, Deus é bom, Deus abençoando a gente aí, graça e paz, né? Deus abençoando a gente e vamos seguindo aí nessa tarefa aí, né? De estar estudando a palavra, de estar estudando um pouquinho o amor, a graça de Deus. Adriana, eu quero saber quando que você vai dar o próximo estudo aí. Quero saber quando que você vai desenvolver aí essa tua sabedoria aí, esse entendimento aí para poder compartilhar algo da palavra com a gente. Quando vai ser? Quando vai ser? Quero saber. Tô olhando para cá porque eu tô com o meu computador aberto aqui vendo as mensagens de vocês e a gente vai compartilhando aqui nosso entendimento diante do Senhor. Amém, queridos? Hoje um dia bom para todos nós. Acredito que Deus já tem separado e reservado coisas boas para nossas vidas. Ansioso já pela noite, ansioso já pela aquele momento onde vamos estar adorando, exaltando o nome de Yeshua mais tarde. E a Adriana nem me respondeu, ela saiu daí voada. Ela ficou com medo porque eu falei para ela poder dar aula. Aí ela já, ó. Fica tranquila, Adriana, fica tranquila. Você tem sabedoria de Deus também. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo legal? Tá tudo tranquilo? Me responde aí se tá tudo bem, se meu som tá bom para vocês, se dá para vocês me ouvirem bem. Tô aqui, né, Adriano? Tá todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Deixa eu PC pra cá, gente. Então, gente, é isso. Nós vamos dar início aí o nosso estudo, esse momento que eu tenho certeza que Deus separou para nossas vidas aqui. Hoje nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor para nossas vidas. Eu confesso a vocês que a minha... Ah, tá colocando feijão no fogo, nem ouviu essa parte, né, Adriano? Cara de pau, né? Olha só, queridos, eu confesso para vocês que a minha área especificamente, ela não é a área de doutrinar vocês em estudos, tal. Isso aí eu deixo mais com o pastor Mário e com os desenvolvedores que eu sei que tem nessa área toda, como a Adriana, boa de estudo, como outras pessoas também que nós temos aí na igreja também, que vão produzir aí com vocês um bom material futuramente aí para a gente poder estar compartilhando essa área muito bem. Por quê? Porque se você for ver a minha
a minha linha, até quando eu estou ministrando, 80% meu, para não dizer 90%, é em revelação. Eu ministro a área de revelação, então eu prego em revelação. Então isso para mim é uma coisa boa, eu gosto, porque acaba que a gente estuda também, né? Mas a gente acaba compartilhando de tudo isso e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai ministrando diante do Senhor tudo aquilo que Deus já tem reservado para nós, né? Então a gente vai aprendendo, vai ministrando com você e a gente vai crescendo com isso também. Mas enfim, eu quero compartilhar com você nessa manhã algo que o Senhor já me deu uma vez, eu já compartilhei algo parecido no nosso culto, na nossa igreja. E Pretinho Básico, o Senhor já nos compartilhou algo muito bom nessa passagem. E eu hoje quero compartilhar com você. Eu estou mexendo aqui porque meu computador está aqui do lado aberto. Eu estou vendo as mensagens de vocês. E meu computador, ele faz um barulhinho muito chato. Muito chatinho. Gente, quero orar com você então nessa manhã, agradecendo primeiro ao Senhor por tudo isso. Deixa eu baixar meu som aqui. Agradecendo ao Senhor primeiramente por tudo isso, por esse momento que nós estamos aqui, por esse momento que nós estamos agradecendo a Deus, né? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, quero engrandecer o teu nome, Pai, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito por nós, por todo o teu amor, toda a tua gratidão, teu louvor em nós, toda a tua graça, Senhor, que tem sido estabelecida sobre nossas vidas, tudo, Senhor, que o Senhor tem feito tem sido bom, toda a tua bênção, toda a tua manifestação em nós, a tua teofania sobre nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado por tudo isso. Continue manifestando o teu amor, continue manifestando a tua graça, continue manifestando todo o teu querer sobre nós. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos vivenciar mais do Teu amor, mais da Tua graça, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, abençoa esse nosso estudo para a honra e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Estou numa luta com o meu computador, achei que eu estou chegando aqui. Estou numa luta com o meu computador, porque o meu computador faz um barulho muito chato. Queridos, eu hoje quero falar com vocês sobre o dramático, pensa nisso, o dramático aparecimento de Elias. O dramático aparecimento de Elias. O momento onde Elias entrou na história. É um assunto muito interessante, é um assunto muito legal. Eu creio que eu não vou ter como passar para vocês tudo que a gente acaba aprendendo aqui, vivenciando, que a gente acaba entendendo sobre essas coisas todas, sobre Elias principalmente, porque foi um daqueles profetas com grande visibilidade na história de Israel, né? Depois de muito tempo já de Israel constituído, mas é um homem que foi fundamental para muitas coisas, muito interessante nisso tudo. Então eu quero falar sobre essa questão dramática do aparecimento de Elias. Vamos lá para 1 Reis, capítulo de número 17, se você tiver aí a Bíblia. Se você não tiver, só me acompanha. Eu vou tentar ler nessa versão aqui. Não, vou ler em outra versão mais simples. Vou ler na NVI. Uma coisa que eu digo para você que tem aprendido sobre todas essas coisas, Bíblia, a gente nunca tem uma versão só para nossos estudos.
entendeu? Bíblia, a gente sempre procura ter duas versões diferentes, uma Almeida corrigida, você também pode ter uma NVI, que é a versão nova, a nova versão internacional. Você também pode ter uma Almeida revisada. Então é muito interessante sempre você ter dois tipos de Bíblia. Shalom, Fabi. André ou Fabi, eu não sei, mas Deus abençoe vocês dois. Eu tenho certeza que os dois estão aí. Deus abençoe vocês também. Chica também, que chegou por aí. Shalom, Chica. Rosana, a pastora Rosana está lá no outro cômodo, está parada ali do outro lado também, mas está assistindo o nosso estudo. Então, falando sobre isso que eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre a dramática entrada de Elias na história. Por que eu digo dramática? Porque o cenário não era bom. O cenário era um cenário muito contrário, um cenário bem difícil. Quem é que quer participar comigo do estudo aí? Alguém me enviou uma solicitação de participação comigo aí do estudo. Então, o cenário era bem difícil, o cenário era bem complicado, entendeu? E amém, então os dois aí assistindo. Então eu queria compartilhar isso com você. Abre aí comigo na NVI, se você tiver, ou na sua Almeida revisada. Eu vou ler na NVI, que também tem uma visão bem esclarecedora sobre isso. 1 Reis, capítulo de número 17. Deixa eu colocar aqui para você. 1 Reis 17. Tá? Vou botar o tema para você também. Dramática. Pronto. O aparecimento de Elias. O dramático aparecimento de Elias. 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do rio de Quirite e ao leste de Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Enfim, aqui nós poderíamos dar uma continuidade a esse texto todo do capítulo 17. Mas, na verdade, para você entender um pouco sobre esse aparecimento de Elias, aqui foi a primeira vez que o Senhor citou o nome de Elias, que Elias entrou na história, que Elias entrou na história de Israel. O que eu quero falar com você hoje? Nós vamos começar a entender aqui como é que funciona toda essa dinâmica desse texto, como que veio aparecer as coisas nesse texto, como que Elias aqui ele começou a entrar nesse momento dessa história tão enfática, assim, uma coisa um acontecimento tão vasto que veio nesse momento. Esse aqui era um palco político, era um palco onde Israel estava vivendo um momento muito difícil. Se você quiser entender a história de Israel, você vai voltar aí no capítulo 16, de 1 Reis, você vai começar a entender tudo o que Israel estava vivenciando naquele momento. Mas eu vou tentar resumir para você aqui bem breve, para você poder entender comigo e a gente começar a raciocinar aos entendedores da Bíblia, ou os que também precisam entender um pouquinho, porque
era um estado totalmente deplorável de Israel, né? O povo de Deus, nesse exato momento, Elias do nada aparece e vira para o rei, vira para o rei Acabe, que naquele momento era o rei, e diz para ele: olha, não haverá mais chuva nessa cidade. Essa cidade só vai haver chuva nesse lugar mediante a minha palavra. Quem era Elias? Quem era Elias? Elias não era conhecido em nada. Elias foi gerado nesse exato momento como um homem que não tinha. Se você for procurar a história de Elias, se você for procurar familiares de Elias, você não encontra familiares de Elias. Você na história, você não consegue encontrar o nascimento de Elias. Tem o André, e o André também é um bom professor aí de escola bíblica, também está aí com a gente, pode citar também algumas coisas relacionadas a isso. Elias não tinha nascimento, você não consegue descobrir a história de Elias. Tem alguns teólogos que eles falam até que Elias surgiu do Oriente, porque Elias ele estava em Gileade. Dizem que ele veio da terra de Gileade. Então, queridos, essa terra, na verdade, ela era uma meia jogada num ponto norte de Israel, que ela ficava localizada ali, não tinha muitos povos, ela não tinha muito povoado. Então essa terra não tinha muita gente que se fazia nome ali, nada disso. Então Elias, na verdade, ele era o tisbita porque ele era dessa terra, ele era de uma tribo, né? Era um reino que era dividido. Então Elias, na verdade, foi jogado no meio de uma história, porém ele nasceu no caos. Ele nasceu num momento de totalmente desespero. Por que eu vou dizer que ele nasceu num momento de desespero? Queridos, Acabe era dentre os 7 reinados que já haviam passado, começando por Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro dos reis, dos 7 reis que assumiram Israel. Logo depois de um tempo onde Israel tinha acabado, vê se você entende, Israel era um lugar que sempre foi prometido e escolhido pelo Senhor. É uma terra que até hoje o Senhor tem uma promessa sobre ela. Então, Israel, na verdade, ela tinha essa promessa. O Senhor sempre fez o poder de Deus prevalecer sobre aquele lugar. As tribos que haviam em Israel, elas seguiam uma doutrina. Desde quando Salomão foi repartido ali, onde Salomão morreu, e quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido. O reino de Israel foi dividido, um reino para o sul, um reino para o norte. Então o reino de Israel foi dividido. E quando o reino foi dividido, Israel em si, que era a capital, ela tinha a prática do Senhor, ela tinha a prática de Deus sobre ela. E quando esse reino foi dividido lá, quando Salomão morreu, eles foram totalmente agora gerados a ter um novo rei. E Jeroboão era um daqueles políticos, daqueles que se diziam o entendido sobre tudo. É como lá na Torre de Babel, quando ela foi criada. Lembra disso? Nimrod assumiu aquele momento. Por que ele assumiu aquele momento? Porque, na verdade, quem tem voz dá destino ao caos. Então, Nimrod, quando a Torre de Babel foi gerada, ele foi aquele que estava no momento de caos, tudo sendo destruído, e ele deu resposta ao caos. Eu sempre falo muito sobre isso com vocês, que como quem se antecipa governa, como a gente costuma falar, como o Joel sempre diz,
Quem tem voz também dá resposta ao caos. E muitas vezes, pessoas que têm voz, elas dão resposta ao caos e você segue elas achando que elas estão totalmente com a razão. E nem todo mundo que tem voz e dá resposta ao caos significa que ele tem a razão e a direção de Deus para aquele momento exato que ele está vivendo. Então é muito interessante a gente ver isso, porque a história de Israel nesse momento estava sendo totalmente dramática. Eu estava com o meu dicionário aqui, e esse aqui é meu bichinho, esse aqui é meu filhinho, tá meio capenga, todo estourado, todo arrebentado, mas eu amo esse bichinho aqui. E ele estava me contando aqui, que é muito interessante, que Elias, na verdade, ele foi um profeta do século IX, né? Do século IX antes de Cristo. Então, queridos, quando ele entrou nessa história, Deus já estava, presta atenção, como se fosse por aqui, ó, com a gente. Porque durante o momento que o reino foi dividido, que o reino tinha sido dividido com a morte de Salomão, o povo de Israel começou a seguir uma certa doutrina entre eles para poder criar uma forma de reinado para Israel nova. Então, essa forma que foi criada, ela começou a cada um seguir as suas próprias doutrinas. Lembra lá em Juízes? Não sei se o pastor Mário já falou alguma coisa sobre isso com vocês, mas eu sei que eu conversei com ele disse que está dando para vocês um Novo Testamento, um Antigo Testamento, um Novo Testamento, e eu acho que ele já falou alguma coisa sobre Juízes, mas se não falou, eu vou falar só um pouquinho, porque é o que eu falei para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir dar essa aula toda para vocês, porque falar sobre a vida de Elias é muito conteúdo, muita coisa. Mas os reis de Juízes, todos eles quando foram levantados, queridos, eles foram gerados, por quê? Porque não tinha quem reinasse sobre eles. Lembra a historinha da figueira lá? Quem pode reinar sobre mim? Então reina o espinheiro, reina a figueira. Então, queridos, a figueira não, o espinheiro, até agora, são tantas coisas na história dos juízes. Então, assim, a história dos juízes foram a mesma coisa. Esse povo, aqui nesse momento, nessa entrada desse ponto de Israel, Deus tinha o domínio sobre a cidade, Deus tinha o domínio sobre o povo. Porém, nesse exato momento, o povo se perdeu. E 7 anos, o povo ficou perdido. Por quê? No primeiro momento, Jeroboão assumiu o controle da cidade. E quando Jeroboão assumiu, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Adivinha o que Jeroboão fez? Lembra lá em Êxodo, quando Moisés sobe ao monte e Moisés deixa o povo lá embaixo? Lembra disso? Moisés subiu para o monte, deixou o povo lá embaixo, e o que o povo fez? Coloca aí para mim no comentário aí. O que o povo criou lá embaixo? Hã? Quem é capaz de colocar aí no comentário para mim? Vou esperar vocês. Alguém vai escrever ali para mim. O que o povo criou lá embaixo? Quando Moisés subiu. Estou esperando vocês. E Moisés subiu ao monte. Moisés estava orando. Deus falou com ele lá em cima. Desce para ver o teu povo que está lá embaixo. O que o povo tinha construído, querido? A primeira coisa que o povo tinha construído foi bezerro de ouro. Foi o bezerro de ouro para poder adorarem, porque acharam que Moisés tinha desaparecido. Então, querido, fez bezerro de ouro. Show, meu discípulo André, André, o grande professor aí. Isso mesmo, André, o bezerro de ouro.
foi o que ele tinha feito. Jeroboão, nesse exato momento, quando o povo de Israel não tinha destino, não tinha para onde correr, Jeroboão, nesse exato momento, fez 2 bezerros de ouro. Ele construiu 2 bezerros de ouro. E disse ao todo o povo, presta atenção, quem tem voz, entenda isso, dá a resposta ao caos, mas nem toda voz ela é digna de ser obedecida. Oh, Jesus, bezerro, isso mesmo, Adriana. Então, ele disse ao povo, basta subirdes a Jerusalém, e aqui estão os seus deuses. Chega! Agora nós temos o Deus de Jerusalém. Quando ele fez isso, queridos, ele naquele exato momento, ele tirou o reino de Deus sobre aquele lugar e ele estabeleceu o reino do homem, o reino de Baal sobre a terra de Jerusalém, sobre o povo que estava ali. E Israel, que fazia sempre o povo subir a Betel e ali Dan também, né? E isso se tornou um pecado muito grande ao povo de Dan, que era um dos povos que adoravam a Deus, mas agora resolveram adorar o bezerro que foi criado por Jeroboão. Então, queridos, Jeroboão, né? Então, nesse exato momento, começou uma série de reinos de deuses pagãos sobre a história de Israel. Então, daqui para frente, foram 7 anos de um santuário de adoração em Israel. Os sacerdotes, o povo de Levi, faziam festas ao 8º mês, ao 10º mês, sacrifícios de Judá, eram altares levantados. Em Betel também, que depois foi reconhecida como Betel, foi também uma cidade que foi também sacrificada por tudo isso. Ele estabeleceu sacerdotes e ele criou uma apostasia sacerdotal para seus deuses, querido. Aí você vê, eu vou abrir aqui um parênteses contigo rapidinho. Uma cidade, olha que nós não estamos longe disso tudo. Uma cidade, um povoado, que servia a Deus em todo o seu princípio, que servia a Deus em tudo que tinha, adorava a Deus, Deus supria, Deus ajudava, o Senhor era bondoso sobre aquele lugar. O tempo que Salomão, eu não posso falar que Salomão não teve todas as práticas boas, porque, querendo ou não, Salomão tinha a poligamia em si, Salomão tinha algumas práticas errôneas, porém Salomão ele fazia de tudo para honrar e exaltar o nome do Senhor. Ele fazia de tudo para glorificar e sempre manter suas coisas maravilhosas, né? Como a gente diz às vezes que algumas pessoas você vê com uma roupa tão bonita que você fala que nem todo em sua glória Salomão usou uma roupa tão bela como aquela. Porque até a roupa de Salomão, os detalhes da roupa de Salomão, ele tinha que fazer da melhor forma possível, porque ele fazia isso para Deus. Então, por mais que tinha problemas às vezes no conceito de Salomão sobre algumas coisas, mas tudo ele queria agradar a Deus em todo esse sentido. Aí você fala assim para mim, pastor, mas pode uma pessoa
Mas pode uma pessoa ter um coração tão bom, querer adorar a Deus, agradar a Deus, mas ao mesmo tempo servir a outro senhor? Queridos, eu falo para você assim, poder pode, agora se você agrada a Deus, servindo a outro senhor, é uma questão que você precisa analisar, é uma questão que você precisa colocar em balança, você precisa colocar em tese. Adoramos a outros senhores em várias formas na nossa vida, às vezes. Trazemos deuses para o nosso convívio em vários momentos na nossa vida, né? Mas o que eu quero falar para você é que esse momento a terra chorou. E eu tenho certeza que Deus, nessa hora, olhou para aquele povo e chorou também. Porque a vontade de Deus é que toda a terra tenha o entendimento de que Ele é Criador, Senhor, e Ele é quem dá todas as coisas. Então, quando nós entendermos isso, o problema é que quando alguns problemas políticos acontecem na cidade, achamos logo alguém para poder resolver. Como hoje. Estou no meu parênteses aberto ainda. Vou voltar para a história de Israel e vou chegar até Elias. Eu creio que eu chego nessa manhã. Mas é como hoje. Hoje achamos que a solução vem do governo sobre nossas coisas. Achamos que a solução vem do governo sobre tudo que nós precisamos, sobre tudo que nós queremos. Mas a verdade, queridos, é que tem tanta gente se segurando no governo que ela não entende que tem um governo sobre o governo. Então, se eu não me seguro nesse governo que está sobre o governo, é sobre, não é sobre, é sobre. Ele está sobre o governo. Se eu não me segurar nele, não tem governo aqui embaixo que vai me fazer manter de pé. Não podemos jorrar água doce e amarga da fonte adorando dois deuses. Sim, não tem opção. Literalmente, André, como vocês falaram, não tem opção. Então nós precisamos entender isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É um governo e tem um outro governo embaixo. Agora, esse governo que está embaixo, ele não salva. Esse governo que está embaixo, ele dá a direção. Agora, se você começar a adorar esse governo que está sobre e começar a achar que dele vem a salvação, dele vem a direção, dele vem todo o teu testemunho, dele vem toda a tua vida, esse governo que está sobre, não terá valor para você. Foi isso que o povo de Israel fez quando colocaram Jeroboão para governar sobre eles. Foi isso que o povo fez lá na Torre de Babel, quando colocou Nimrod para assumir, e Nimrod criou, vamos construir a Torre de Babel, porque aqui nós teremos os povos divididos. E cada um vai fazer sua própria coisa, cada um vai falar na sua própria língua, e vamos colocar assim, assim, assado, queridos. Não se acostume, não se venda para discursos políticos. Não se venda para discursos políticos. Principalmente discursos políticos que não dão glórias e exaltação ao rei. Aí você vai falar assim, nossa, mas o nosso presidente fala muito de Deus. Sim, mas ele está ele está sob, ele não está sobre, ele está sob um governo, ou ele está sob um governo, e quem governa é o Senhor. Ele não é Deus, ele não é super-homem,
ele não tem poder de salvar, só quem tem poder de salvação é Yeshua. Não tem como adorar a dois senhores. Não tem como seguir a dois senhores. Nós precisamos sempre ter um Senhor e os outros vêm da direção dele. Fecha parênteses sobre isso. Eu queria que você entendesse esse momento crítico da história de Israel. Um momento muito crítico. E aí, queridos, durante 7 anos vieram esse tempo. Então, eles ofereciam sacrifícios, os sacerdotes se levantavam também em sacrifícios. Lá em 1 Reis, no capítulo também 12, versículo 28 a 32, tá? Você vai entender um pouquinho sobre esses sacrifícios de bezerros. Você vai entender também um pouquinho sobre os altares que foram levantados, tá? Eu vou sempre colocar, Shalom, Regina, eu vou sempre colocar algumas coisinhas para vocês aqui, o que eu estou falando, para você poder entender e depois você poder pesquisar. 1 Reis 12, 28 a 32, tá, queridos? Esse 28 a 32. Botei aí para você. Então, só para você poder entender que esse momento foi um momento daquele onde eles começavam a observar a apostasia que entrava no meio do povo de Israel. A apostasia que estava ali sacrificando o povo na corrupção, o povo instalando o serviço que era totalmente contrário e nunca se achavam homens capacitados por Deus. Então, nós vamos ver que logo em seguida, nós lemos também que Nadab fez o que era mal perante o Senhor. Vieram outros reis, 1 Reis 15, 26, você vai ver Nadab. Nadab também fez o que era ruim ao Senhor, foi o próximo rei que veio. Depois de Nadab ainda veio Elá, depois de Elá veio Bazar, depois de Bazar veio Junri, veio vários outros reis, Onri, vieram também outros reis, mas lá no finalzinho você vai entender que todos esses reis vieram irritando ao Senhor. Então criou-se, chamado na história de Israel, entenda isso, na história de Israel, virou um ciclo de 7 anos, um ciclo maligno. Um ciclo maligno sobre a história de Israel. Esse foi um momento terrível. Então, queridos, o penúltimo desses reis foi o rei Onri. Então, esse rei, ele fez também tudo que era mal. Ele foi ainda mais vil que todos os que antecederam ele. Mas aí depois disso, entrou na história um homem que também se dizia bom, que foi Acabe. Vamos lá, eu estou contando a história de Israel para você assim bem interessante. Então entrou Acabe. Acabe foi o rei que se apresentou diante do Senhor. Mais do que todos os outros que foram antes dele, ele se apresentou com uma proposta, diante do Senhor, e Acabe veio com aquela coisa tipo assim, eu sou pacato, sou calmo, sou um cara bom, agora Israel vai seguir um momento maravilhoso. Então, quando Acabe entrou, ele trouxe sobre a história um momento que eu acredito que aqueles que tinham fé, aqueles que professavam
a fé do Senhor, o que é professar a fé? É aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que confessam com sua boca que Jesus Cristo é único, é Senhor sobre todas as coisas. Então, Acabe ele veio com uma proposta toda boa. Ele não era político, ele queria ser rei. Mas queria ser rei, porém, ele dizia até que o Senhor estava no controle e que a partir desse exato momento, o Senhor estaria estabelecendo um novo tempo sobre Israel. Então, queridos, você viu que nós lemos aí 1 Reis, capítulo 17, o comecinho, quando Elias. Mas no capítulo 16, deixa eu ver se eu consigo ler com você, capítulo 16 de 1 Reis. Capítulo 16 de 1 Reis, versículo 30. Aqui, ó. Olha o que vai dizer no versículo 30. Adriana, muito boa, no episódio de Elias, no combate aos adoradores de Baal, Deus mostra coragem, determinação. Nós vamos chegar aí, já já. E eu não sei se vai dar tempo, mas nós vamos chegar aí. Eu estou falando da história de Elias, mas eu tenho que contar a história de Israel primeiro para vocês, antes de eu contar a história de Elias, mas eu estou tentando só mostrar para vocês que chegaram agora, eu estou falando sobre o aparecimento de Elias no meio da história de Israel, que é muito interessante. Eu estou contando o que estava vivenciando o povo de Israel nesse exato momento quando Elias apareceu. Então aqui no 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 30, diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor, vê na tua tradução aí, ou da NVI, ou da Almeida Corrigida, ou do que for, você vai ver que no capítulo 16, versículo 30, atente-se bem a isso. A palavra lá, Senhor, a palavra Senhor, quando ele fala, eu sou muito detalhista em alguns pontos, se você for perceber, eu prego às vezes em cima de um versículo só, porque eu sou muito detalhista dentro daquele versículo. Então no versículo 30 diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, olha, lá do primeiro, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Se você for ver no versículo 30, Senhor está com a letra S maiúscula. Eu gosto bem de frisar isso para você entender. É a mesma coisa, querido. Toda vez, eu vejo às vezes algumas pessoas colocando em suas postagens, e é muito interessante a gente dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, para você entender isso. E nessa manhã eu queria que você entendesse isso dentro desse momento que eu estou compartilhando um estudo com vocês. Toda vez que você for escrever o nome de Deus, Yeshua, Yahvé, Jeová, Deus, você sempre atente-se a uma coisa: o D tem que ser sempre maiúsculo. Porque quando você fala de Deus, de D minúsculo, você está se reportando a deuses pagãs, deuses de Baal. Quando você trata de D maiúsculo, você está se tratando de Yahvé. Você está tratando de Yeshua. Assim, como eu vou escrever para vocês aqui agora, sempre assim, Deus. Quando você escreve D minúsculo, você está se tratando de Baal. A Bíblia, ela é assim. Quando a Bíblia fala Senhor minúsculo, ela está dizendo os deuses, os senhores de Baal. Senhores, homens, pessoas.
Agora, quando ela se trata de S maiúsculo, ela está dizendo o Senhor que está acima de todos. Então aqui, Acabe fez o que era mal ao Senhor. Não era o Senhor dele, era o Senhor, um Deus todo-poderoso que era dono de Israel. Então se casou com a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que era a mulher chamada Jezabel. Então, queridos, nesse exato momento, aí eu terminei de ler já com vocês, né? Versículo 31, e o rei de Sidônio passou a prestar culto a Baal. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Então, na verdade, queridos, o que Jeroboão começou, Acabe estava dando continuidade, porém com aliança. Se aliançou a outros povos. Por que eu falei para você lá no começo do nosso estudo que Deus, nesse exato momento, quando ele levanta Elias, você não acha nascimento, você não acha de onde Elias saiu, você não acha qual o espírito que gerou Elias, você não acha nada da família de Elias, você não acha quem veio Elias, o filho de tal, fulano de tal. Eu tenho aqui, já falei para vocês, eu estou com o meu dicionário aqui, meu dicionário todo capenguinha, gente. Precisa se colocar mais alguma coisa. Eu estou aqui com ele. Ele tem aproximadamente 5 páginas sobre Elias aqui. Em nenhuma delas ele fala quem foi o pai de Elias, quem foi a mãe de Elias, filho de quem, sobrinho de quem, neto de quem. Nenhuma delas. Sabe por quê? Agora é o momento onde que Deus me dá mais prazer em falar de tudo isso. Porque nesse exato momento, Deus precisava tirar alguém do anonimato que tivesse, como a Adriana falou, coragem, ousadia, força, determinação. Para quê? Para falar um povo que estava 7 anos aprisionado, preso pelas práticas de Baal. Porém agora, por que agora? Quem é que pode me responder aí? Por que agora? E não logo no começo, quando Jeroboão assumiu o reinado de Israel. Por que agora, nesse exato momento? Porque no começo todos os reis foram maus. Todos os reis foram maus. Mas por que nesse exato momento que ele logo assumiu um relacionamento? Por que logo nesse momento que ele assumiu um relacionamento, Deus nesse exato momento vem, intervir na história? Eu vou esperar você. Falar para mim aqui. Fala para mim. Por que você acha que Deus nesse exato momento? Fala aí, Camila. Fala, André. Fala, Adriana. Fala, Roberta Basto. Fala, Regina. Todos vocês. Falem para mim por que você acha que logo agora Deus deixou 7 anos. 7 anos, gente. O povo sofrer daquele jeito. E logo nesse exato momento, Deus tira um homem do anonimato, Deus tira um homem do nada, da cidade do nada, do momento do nada, um homem cujo o nome, a tradução grega dele é Eliá, um nome que tem em sua tradução um significado que é Iavé é Deus. Quem é esse homem, gente? Quem é esse homem? Um homem que lá na frente, se eu não me engano, Mateus
Mateus capítulo de número 17. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele apareceu transfigurado. Mateus capítulo de número 17. A transfiguração de Jesus em dois homens. Moisés e quem é o outro? Quem é o outro? Ah, vocês estão demorando muito para falar, gente. Vocês estão demorando muito para falar para mim. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. Mateus capítulo de número 17 apareceu na transfiguração de Jesus Elias. Moisés e Elias. Dois homens que, na verdade, foram referência em Israel. Que Deus usou em Israel justamente para tirar Israel da mão de Baal e tomar novamente o controle sobre ele. Duas referências para o povo de Israel. Por que Deus fez a transfiguração? Por que Jesus fez a transfiguração em cima de Moisés e de Elias? Porque ele sabia que a transfiguração tinha que ser feita em cima de alguém que era referência. Jesus! Por que Deus faz a transfiguração em cima de alguém que tem que ser referência? Deixa eu te falar, quando ele fala lá no livro de Gênesis que nós somos imagem e semelhança dele, é porque ele quer que você entenda que você tem que ser referência. Estou quase dando glória a Deus aqui, quase pulando aqui com esse estudo com você, querido. Porque falar sobre isso para mim é muito bom, muito gratificante. Porque eu entendo literalmente, que Deus é maravilhoso. Agora eu te perguntei ali por que Deus tirou Elias do anonimato nesse exato momento e por que Deus interviu depois de 7 anos. Porque esse momento foi um dos momentos mais críticos na história de Israel. Porque se já não bastasse a adoração e o altar levantados em sacrifício a Baal, ainda mais vinha a aliança. Então são coisas que Deus não tolera. É a tua aliança com outros deuses, não tolera. O pecado de feitiçaria, porque a aliança puxa a feitiçaria, ela puxa a práticas pagãs, Deus não tolera. E deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com tudo isso que tem acontecido em torno de nós. Porque a hora que Deus não tolerar mais, ele levanta alguém do anonimato, profético isso, e eu tenho certeza que é bíblico, ele levanta alguém do anonimato, como ele fez com Elias, e faz com que essa pessoa, sem voz nenhuma na sociedade, mas que tinha um chamado que quando a sua boca se abria, todo mundo se calava para ouvir. O profeta Elias. O profeta não tinha muitas vezes destino, lugar. Por isso você não consegue encontrar muitas histórias de Elias. Você não consegue encontrar muitas coisas que falam sobre ele. Mas o profeta, ele tem um ministério registrado. Então Elias tinha um registro, que esse registro estava na sua identidade, no seu nome. Essa referência sobre ele não está muito pautada no que nós sabemos. Mas Elias, nesse exato momento, por causa dessa aliança, Deus teve que intervir. Porque a aliança dele agora era com uma mulher. A aliança dele agora
era com uma mulher. Mas não era por causa da mulher. Presta atenção. Não era por causa da mulher. O problema era pelo que estava por trás da mulher. Eram as práticas da mulher. Como eu já falei para você sobre Jezabel, uma vez que eu preguei na igreja, falei sobre Moloque, eu falei sobre deuses que ela servia, os deuses cananeus, os deuses que ela servia, os deuses que eram totalmente deuses complicados, Moloque que sacrificava criança, e todos os deuses de Baal, na verdade, sacrificam crianças. Então, o problema dele ter assumido esse exato momento Jezabel é porque essa aliança seria mal aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Deus, nesse momento, não poderia deixar com que Israel se afundasse cada dia mais, piorasse cada dia mais. Então eu provavelmente não vou conseguir terminar isso com você hoje. Eu acho que vai ser bem difícil eu conseguir terminar esse estudo com você hoje. Mas eu vou pedir para o pastor Mário que eu vou continuar. Semana que vem eu vou dar a segunda parte caminhando para a gente poder tentar pelo menos finalizar essa parte de Elias. Mas eu quero dizer para você aqui Deus entrou nessa história, quebrou o círculo que era chamado, como eu falei para você lá em 1 Reis, aí, que era um ciclo maligno, quebrou esse ciclo maligno que tinha sobre os povos de Israel e trouxe a um aparecimento de um homem para poder parar com essa história, para poder parar com esse tempo. E Elias se levantou e foi direto a esse rei que estava no comando nesse momento. E como eu falei para você, ele entrou na história aqui no capítulo 17, né? Como eu citei. E ora o Elias Tisbita de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E aí, queridos, eu vou caminhar aqui para poder finalizar com você, porque senão eu não vou ter como finalizar, porque se eu entrar na história desse momento daqui para frente, a gente vai prolongar muito esse estudo e eu não vou ter como terminar. Elias, então, foi um dos primeiros de uma larga linha de profetas importantes que Deus enviou tanto a Israel como a Judá, porque eram cidades que naquele momento estavam sendo afetadas demais pelas práticas dos deuses de Baal. Então Elias teve que... foi aquele homem que foi levantado para essa história, porque cada um dos deuses que tinham se levantado tinham sido maus. E levantaram adorações a deuses pagãos, e já ficavam muito poucos sacerdotes já que tinham das tribos de Levi, né? A maioria deles já tinham sido designados pelos reis de Israel e tinham sido corruptos. Sacerdotes que eram homens na história se corromperam absurdamente nesse momento, e Elias foi aquele que desencadeou o momento do anonimato. A intervenção de Deus, ela veio porque Deus não quer nenhum tipo de aliança. E você fala assim, mas se os homens continuassem pagãos, que pode ser o teu pensamento aí, será que então se Acabe continuasse servindo a um deus pagão, como Jeroboão levantou os 2 primeiros bezerros de ouro, e a história continuaria, Deus deixaria continuar? Deixa eu te falar, quando Deus
ele resolve intervir numa história, é porque normalmente as histórias de Israel, elas são bem parecidas com a nossa história, porém nós demoramos às vezes muito mais, por causa da nossa cultura, a entender os sinais de Deus. Por isso falamos tanto de Israel, apontamos tanto para Israel, porque muita coisa em Israel é profético. E nós vivemos muito baseado na nossa cultura, no Brasil, na América Latina, das culturas dos nossos povos. Então, em Israel, tudo é profético, tudo tem um tempo determinado. 7 anos já era o tempo de findar toda a história de Baal, porque Baal tinha que parar por ali, porque Deus já estava estabelecendo um novo tempo. Porém, Deus às vezes precisa, para intervir numa história, alguém que queira se levantar para poder trabalhar e intervir nessa história. Eu fico às vezes falando sobre como que Deus ele precisa levantar pessoas, e realmente é uma realidade, porque Deus ele precisa levantar pessoas, mas pessoas que queiram literalmente falar, que queiram, não estou falando de razão, eu estou falando de certeza na palavra, certeza diante do Senhor. Então Deus, às vezes, você fala assim, mas eu não sou tão estudado, eu não sou tão preparado. Aí você fala, mas Elias era profeta. Quem é chamado por profeta? Quem é chamado por profeta é aquele que aceita o chamado que tem. É aquele que não está preocupado com a cama que tem que deitar mais tarde, é aquele que não está preocupado com a melhor TV que ele pode comprar, é aquele que não está preocupado com o melhor carro que ele pode ter, é aquele que se dispõe literalmente ao Senhor. O que é se dispor ao Senhor? É tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é maravilhoso para mim. Então, quando você entende que ser profeta é ter esse entendimento de Deus, Deus abre coisas na sua frente que você jamais imaginaria que você pudesse falar. Já caímos em situações assim. Em coisas e situações que nós falamos assim, nossa, como que eu falei isso? Mas é uma realidade. Então, você precisa entender, eu vou finalizar aqui com você, que a capacidade de Deus, ela às vezes é muito acima do que nós pensamos. A capacidade do que Deus faz, ela vai muito além do que nós pensamos. Essa história aqui, queridos, é uma coisa fenomenal. Como a Adriana falou ali no comentário, era uma escuridão total. E Deus levantou alguém que estava no meio daquela multidão, porém era anônimo. Era anônimo. Mas Deus resolveu levantar porque era alguém que não tinha medo de perder o seu conforto. Era alguém que não tinha medo de perder a sua posição. Ele não estava preocupado com a política. Ele estava preocupado com a vontade de Deus sobre ele. Tem muita gente que está preocupado com o nome das outras pessoas. Com as outras pessoas, com o que o outro vai fazer, bababá. E Deus está preocupado com você, com o seu nome, com a sua vida. Deus está preocupado com o que você tem. Se você realmente dá para Ele o que é dele. A César o que é César, a Deus o que é de Deus. Eu já falei isso por uma vez, vou falar pela segunda vez. A César o que é César, o que é Deus, o que é de Deus. Aqui nesse exato momento, Elias entrou na história e marcou a história, executando a voz de Deus. Então, queridos, eu quero parar por aqui. Eu quero terminar aqui com vocês, porque logo depois que Elias entra na história, ele fala a Acabe, e quando ele fala a Acabe, a mulher de Acabe se levanta nesse meio. E a mulher de Acabe se levanta, do versículo 1 do capítulo 17 até o versículo 2,
Gente, você não tem noção da história que passa. É porque nós... Desculpa aí, gente. Nós costumamos... E a gente acaba... Rosana, fala com o Marcelo aí que eu estou ocupado, depois eu ligo para ele. Nós costumamos ler Bíblia e não nos atentamos para tudo que Deus tem revelado sobre nós. Mas do 2 passa uma história, passa um filme. E a história, quando entra do começo para a perseguição, a segunda... Liga do teu telefone para o Marcelo, para mim, por favor. Chocorou, tá lá, é Marcelo. Do versículo 1 até o versículo 2, passa uma história porque entra a perseguição de Israel depois da palavra de Elias. A perseguição de Jezabel depois da palavra de Elias. E a perseguição de Jezabel, ela se torna forte em cima. Tem pessoal me ligando aqui, gente. É o Marcelo que está me ligando aqui direto. E eu estou no meu telefone hoje. Então, a perseguição que passa ali, ela é forte. Entendeu? Então, essa perseguição, ela vai mudar todo o rumo da história de Israel. Então eu queria que você se atentasse a isso. Na semana que vem eu vou dar uma continuidade e vou falar para você um pouquinho sobre essa perseguição de Jezabel em cima de Elias e tirando todo o foco do povo de Deus para as coisas que Deus tinha para realizar e fazer. Tá bom, gente? Então eu quero terminar aqui com você. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Ficamos aí com esse entendimento sobre a vida de Elias. Elias surgiu no momento de caos, só revisando para você, Elias surgiu no momento de caos, depois de 7 anos do império de Baal ser levantado, através de 2 bezerros de ouro que Jeroboão criou, lá no começo, logo depois de Salomão ter morrido, o templo de Salomão ter sido destruído, né? O templo de Salomão só foi reerguido lá em Jesus, entendeu? O templo de Salomão depois ele só foi reerguido lá em Jesus, quando ele falou, o templo sou eu, o templo não foi esculpido por mãos. Então, assim, o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, nós somos também, ele passou essa linha a nós. Hoje até interessante eu falar sobre isso, que há pouco tempo teve a gente conversando sobre casamentos e tem uma prática em Israel que é muito feita nos casamentos em Israel, que dá até esse toque para você, uma prática em Israel que é muito feita sobre os casamentos em Israel, que se você for ver no final, eles costumam quebrar uma taça. Eles colocam uma taça dentro de um guardanapo, alguma coisa, e botam aquela taça no chão, e o noivo pisa e quebra a taça, né? Aquela taça ali, quando eles quebram em Israel, isso é um costume, tá, do povo de Israel, que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor, como aquele que veio para salvar o mundo e que se tornou o templo do Espírito em nós. Tá? Então, eles têm essa prática que é lembrando-se do templo de Salomão quando foi destruído, tá? Porque o templo de Salomão caído. Então, quando eles fazem isso no casamento judaico, o povo que não reconhece Jesus como Senhor, essa é a prática deles no casamento. O noivo vai, pisa na taça e quebra a taça. Só que lá eles fazem assim, eles quebram a taça e depois que eles quebram a taça, eles ficam praticamente 1 minuto em silêncio. Silêncio total. Por quê? Eles entram em lamentação. Lamentação e choro por causa do templo de Salomão que foi destruído. Então, todas as vezes que uma taça é quebrada ali, eles lembram a tristeza, tá? Eles lembram a tristeza do povo que foi destruído junto com o templo. O templo destruído, onde Salomão tinha construído para a presença de Deus. Porém, Jesus Cristo, lá quando veio
E ele fala lá em João, eu sou a palavra é viva, eu sou o templo não foi construído por mãos de homens, mas sim, eu sou o templo do Espírito, bababá. Então ele quebra tudo isso. Ele quebra tudo isso. A gente começa a entender que o templo é ele. Então, nós não quebramos a taça porque nós não choramos pelo templo de Salomão. Nós nos colocamos aos pés da cruz, que foi o templo que foi destruído e morte paga com sangue por causa de mim e de você. Então, queridos, que você entenda isso nessa manhã. Essa manhã é uma manhã onde nós vamos descortinando tudo aquilo que Satanás, tudo aquilo que Baal fez nesse comecinho dessa história de Israel aí, até se levantar o profeta Elias, que foi o primeiro profeta, desencadeando uma série de profetas que foram levantados para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, daí em diante, a gente vai caminhar para Jezabel e a sua história com Acabe, que veio esse pequeno momento. Tá bom, gente? Eu falo semana que vem com vocês sobre o capítulo 17, tá? Mas se você puder, ler a história do capítulo 16 para você entender um pouquinho melhor sobre essa história de Israel antes de Elias, para você entender melhor um pouquinho sobre isso, o que aconteceu nesse momento, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, às nossas vidas, tá? E que Deus abençoe você. Eu queria orar com você, agradecer a vida, agradecer ao Senhor por todos vocês que estiveram comigo nessa manhã. Eu acho que ainda estão todos aqui. Minha conexão tinha caído ali, mas eu acho que deu pra gente entender aí direitinho o que o Senhor ministrou nessa manhã sobre nós. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus por esse momento com vocês. Se eu falei alguma coisa aí que precisa ser esclarecido, me pede aí, fala comigo, manda para mim aí que eu vou tentar esclarecer para você, porque, queridos, é muita coisa mesmo. Para você ter ideia, nessa história de Elias aqui, a Rosana quer ver vocês. Senta aqui do meu lado, assim. Ela quer ver vocês, querido. Ela é aqui, amor. Aqui? É aqui. Ela quer ver vocês. Oi, gente. Entendeu, gente? E eu queria que você entendesse isso, que você entendesse esse momento. Eles vão falar ali, esse comentário vai ser lá. Se vocês entenderem esse momento, que é um momento muito interessante. Eu tenho um livro aqui, que é um livro que eu já li, e ontem eu estava pegando ele novamente, mas ele é em PDF, e se vocês quiserem eu coloco depois para vocês lá no grupo. É um livro da história de Elias. É isso aqui, é muito interessante ele, que ele fala sobre Elias, tá? Ele fala sobre a vida de Elias, tá? E ele é tudo em PDF, é muito bom, muito interessante. Ele conta muita coisa sobre Elias. E ele vai falar sobre não só essa questão dramática, os céus fechados, entendeu? Os céus trancados, o ribeiro de Querite, o teste de fé de Elias, a torrente que secou, tudo que Elias foi conduzido a Serepta, a extrema necessidade da viúva. Tem muita coisa de Elias, muita coisa boa. O pessoal tá botando coraçãozinho lá para você. Tô vendo. Então, gente, é muito interessante. E eu vou pedir ao pastor Mário, semana que vem eu vou dar uma continuidade para vocês, para a gente finalizar pelo menos essa questão, quando Jezabel entra na história com Acabe e Elias surge daí em diante, um grande homem, um grande profeta de Deus que marcou história e fez sucessor. Né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Quero dizer para você que hoje à noite vem lanchar, a Adriana tá chamando. Vou mesmo, já tô melhorando, hein? Me aguarde. Então, assim, hoje à noite nós teremos nosso tempo. Quero dizer para você que ontem findou-se o dia de Pentecostes, tá? Pentecostes começou na quinta-feira em Israel
terminou ontem no calendário judaico, no calendário hebraico. Então terminou ontem a comemoração de Pentecostes, porém hoje à noite nós vamos fazer uma pequena relevância a esse tempo de Pentecostes, né? Nós em Queimados, também o Projeto Graça em Nova Iguaçu, que o pastor Adilson também vai fazer. Então nós vamos relembrar um pouquinho essa questão de Pentecostes. Nós vamos começar o nosso culto hoje, ver se você entende aí, 18h30. 18h30. Nós vamos começar nosso culto hoje. 18h30. Por quê? Eu vou começar com vocês. E tem palavra hoje minha, tem palavra hoje do Rafael Basílio. Vai ser benção, hein? O profeta Rafael Basílio vai estar ministrando também conosco. Então nós teremos hoje praticamente 2h30 de culto aí. E eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para as nossas vidas. Amém? Eu espero você hoje à noite, espero tua família. Espero que todos nós possamos estar juntos, tá? Tudo isso será um tempo maravilhoso e hoje à noite vai ser um momento de maravilha diante de Deus. Eu queria que você liga a sua televisão aí, faz como você faz nos outros Convida tempos, bastante pessoas. Convida amigos, entendeu? Vamos chamar toda a nossa igreja para esse tempo hoje. Nós vamos falar de Pentecostes, nós vamos falar dessa coisa maravilhosa que é Pentecostes em nossas vidas e aproveitar esse momento para adorar ao Rei, né? Não estaremos ceando hoje, ainda porque ceia só daqui a 2 semanas. Eu tinha até pensado na ceia de hoje, mas hoje, se você tiver uma boa mesa de frutas, separa na tua casa aí. Se você tiver uma mesinha, não será mesa de ceia, vê se você entende. Vai falar assim, pastor, vai me arrumar problema, vou ter que correr no sacolão. Então corre no sacolão, querido. Mas vai de máscara, em nome de Jesus, tá? Não esquece do álcool gel, não. Por quê? Porque a fruta vai representar a colheita. Então a fruta representa a colheita de Deus. Nós temos vivido um tempo difícil, sim, mas um tempo onde nós temos colhido frutos. Então separa na tua casa um cantinho assim, ó, uma bananinha, um mamão, o que você quiser, o que você quiser. Eu só tenho limão, o limão mesmo, sozinho, não tem problema. O limão e a Bíblia do lado já tá maravilhosamente bem. Eu sou a colheita, meu filho é a colheita, não tem problema. Mas separa aí. Depois tira uma fotinha pra gente, porque nós vamos postar também na segunda-feira na nossa página esse tempo de colheita que Deus traz sobre nossa vida. Amém, queridos? Então, lembre-se, 18 horas hoje. E faça um favor para mim, querido, você que assiste a gente lá pelo YouTube, compartilha nosso culto, se inscreva lá no canal do YouTube, dá um like lá no YouTube, gente. Poxa, eu não sou youtuber, mas eu tô pedindo para você dar um like lá, dá uma curtida lá na nossa página, compartilha a nossa página. Carlos André, vou levar o quê? O que vocês estão falando aí, gente? Vocês estão falando um monte de coisa, né? Eu não tô nem vendo o que vocês estão falando. Vou levar banana. O casé, bota no casé. Alguém falou alguma coisa aí? Não falaram nada não. O casé falou que levar banana. Cappuccino. Opa, a Regina Dias que falou que vai fazer um cappuccino pra gente. Que maravilha, hein? Não, pra gente você já tá se incluindo, né? Porque o café é pra mim. É pra você? Então tá bom. Tá bom. Mas Deus é bom demais. E Carlos André, vou levar a banana para sua casa. Compra aí as outras. Adriana, você é demais. Amém, gente. Amém. Michele, Deus abençoe vocês, queridos. Amém. E Deus abençoe sua casa. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pastora Rosana está aqui, né, comigo, vai orar, vai agradecer ao Senhor por esse momento. Amém. E depois continuamos aí nosso estudo. Lembre-se, Elias surgiu do anonimato. Elias era um profeta que estava escondido. Mas Deus, quando quer mexer na população, Deus, quando quer mexer no povo, Deus, quando quer mexer na tua casa, Ele levanta pessoas do anonimato e faz se levantar e ir até o rei e dizer: o meu Senhor vive. E assim Deus faça sobre a tua vida, amém, em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero agradecer, né, a todos vocês
Quero agradecer e quero dizer que eu já estou com uma agendinha, porque é muita gente me convidando para tomar café. E vai ser uma semana que eu vou tomar café, bastante café. E eu estou melhorando a cada dia mais, graças a Deus. O pastor Rogério tem cuidado muito de mim, é um homem de Deus, um homem muito especial, qual o Senhor colocou, né, na minha vida. E aos pouquinhos eu realmente estou voltando. E eu amo a todos vocês, todos. Eu estou com muita saudade da igreja, estou com saudade de ir para o condomínio, de ir em algumas casas, de vocês todos, enfim. Né? E obrigado pelo carinho, pela preocupação de vocês comigo, pelas orações de vocês pela minha vida, que vocês continuem me cobrindo em oração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã tão maravilhosa. Amém, Jesus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Mário em primeiro lugar, porque foi o fundador desse estudo bíblico. Amém. Embora hoje, Deus, o Anderson trouxe um estudo diferenciado do que ele já tem ensinado, porque foi uma aula à parte. Assim como talvez, não sei, eles vão conversar ainda, semana que vem vai ser o fechamento, não sei. Mas enfim, o pastor Mário tem sido uma bênção nas nossas vidas, um homem de Deus, um homem ao qual temos chamado para o ensinamento, Pai. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Que o Senhor possa, Deus, colocar um desejo no coração dos outros membros, Senhor. Porque hoje mesmo coloquei lá no grupo e é uma realidade. A gente tem que sentar para ser ensinado, a gente tem que saber sentar para ouvir, para estudar. Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente não tem como se levantar para ensinar para outras pessoas. A gente não tem como se levantar para até mesmo para explicar ou ensinar para os nossos familiares, Senhor. Porque nós precisamos, Pai, de aprendizado cada dia mais para um aperfeiçoamento, Deus. E isso que tem sido aos domingos pela manhã, tem sido isso. Nós já colocamos as 10 horas para dar realmente para cada um tomar o seu café da manhã com seus familiares. Deus. E isso não implicar em nada, Deus. Então coloca o desejo no coração das outras pessoas. No início também teve alguns que estavam, aí depois não vão, aí daqui a pouco vem. Coloca isso como um princípio, como, sabe, Deus, como algo que realmente é bom para as nossas vidas, como um crescimento espiritual, um amadurecimento para as nossas vidas, Pai. Tem tantas pessoas aí que gostariam de ter esse cuidado, esse tempo de estudo, e não conseguem ter porque suas igrejas não dão, ou por algum outro motivo de trabalho, não conseguem ter. Mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor implante isso no coração de cada um de nós, Pai, o desejo de estudar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa manhã, eu abençoo a cada um que esteve, Senhor, nesse estudo, e que logo mais à noite, Deus, nós venhamos ter um culto avivado, nós venhamos ter um culto, Senhor, de cura e de libertação na Tua presença. E que tudo ocorra conforme a Tua vontade. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Shalom. Shalom. Deus abençoe vocês.